Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma prancha que chegou quebrada no meio. Essa prancha aqui, completamente partida. Eu vou mostrar aqui como eu faço para restaurar essa prancha completamente e deixar ela resistente novamente. E agora o processo que vai ser feito aqui vai ser a colagem dessas partes usando resina epóxi misturada com aerosil. Aerosil nada mais é do que um pó ali que eu misturo na resina para deixar ela mais densa ainda e aí poder fazer essa colagem aqui com 100% de eficácia, tirando todo o ar entre as partes do isopor. Então bora dar início aqui na mistura. Essa aqui é a espessura que eu precisava chegar, ó. A resina basicamente não escorre aqui do palitinho, tá vendo? Então é essa espessura aqui que eu preciso que chegue para poder usar lá no bloco. Então bora pra lá. Bom, agora essa parte aqui precisa de muita atenção e o que eu vou fazer? Eu vou botar essa prancha aqui em pé, tá? Eu vou abrir ela aqui, vou largar ela em pé, porque assim eu vou ter mais facilidade para depositar a resina aqui. Então agora eu vou fazer aqui essa aplicação e logo após eu vou juntar as partes e depois eu vou deixar ela prensada para ir fazer a colagem total. Já fiz então aqui a aplicação, colhei o pedaço aqui, mais ou menos no local. E agora eu vou unir essas duas partes e aí vou deitar a prancha no cavalete. E aí vamos ver agora como essas partes vão encaixar. A gente vai tentar unir bem as partes que se separaram aqui do isopor. Eu boto no chão aqui e faço pressão contra para poder pressionar bem aqui para a resina entrar nos poros que estão soltos do isopor. Já fiz então aqui a primeira união. Algumas partes aqui não vão ficar bem justas, então aqui eu vou apertar até a resina sair como saiu aqui na parte de cima. Vou tentar ajustar as bordas aqui o máximo possível. E aí depois disso eu vou prensar aqui com os grampos e vou deixá-la secar completamente. E aí depois eu vou ter que remover essa casca aqui da fibra e aí sim deixar tudo bem nivelado para vir com uma nova fibra para deixar tudo bem resistente. Essa etapa aqui é muito importante apenas para tirar todo o ar entre uma parte da prancha e outra e também para ficar bem colado nessa zona para que não volte a quebrar. E é muito importante lembrar, nunca coloque excesso de resina. É muito importante que a resina que você colocou acabe saindo um pouco aqui em cima, porque daí você tem certeza que conseguiu apertar bem. Porque se ficar muita resina extremamente rígida aqui nesse centro, vai ser um ponto de fraqueza da prancha. A prancha precisa ser flexível, então a resina que a gente bota é apenas para juntar os poros do isopor, tá? Tanto da parte do bico quanto da parte da rabeta. Então eles vão se encaixar novamente e a resina vai servir como uma cola bem fininha para unir essas partes, para a prancha não se mexer mais, para aí sim eu fazer todos os processos seguintes. Então agora eu vou fazer as prensas aqui com os grampos e esperar em torno de 24 horas para iniciar os próximos processos. Agora eu vou fazer aqui a pressão para deixar essa prancha estática e eu vou deixar ela toda com esses grampos aqui. São grampos de pressão de plástico, tá? Eles têm uma pressão bem grande e aí eu vou utilizar essas madeirinhas aqui, tá? Passando a distância, tipo, aqui tá o trincado, né, onde tá a junção, e eu vou deixar a madeira passando assim. Vou botar um grampo nessa ponta e outro nessa ponta e outro por baixo assim, para deixar a prancha pressionada, para deixar ela nivelada e não desencontrada. Eu vou usar esse plástico aqui para que a resina não cole na madeira, porque se a resina colar na madeira depois é muito difícil de tirar. Então eu vou fazer aqui umas folhinhas aqui de plástico para proteger aqui a resina, para que ela não cole na madeira.
Então já tá a prancha aqui pressionada, bem colada, bem nivelada também, que é uma das coisas mais importantes, aqui ela não tá desencontrada. É muita atenção nessa hora, tá? Por isso é a importância desses grampos de madeira. Ela tá bem retinha, bem niveladinha. Não tá caída em ponto nenhum. E agora a gente vai aguardar a secagem total para seguir os processos aqui. Galera, então até o momento eu fiz aqui a preparação da prancha ali, fiz a resina para fazer a colagem usando o aerosil. E agora eu deixei a prancha aqui com os grampos. E agora eu vou esperar 24 horas para essa secagem total. Por hoje eu vou encerrando aqui, mas vocês seguem com o vídeo. Amanhã após a secagem eu vou fazer o lixamento, vou remover a fibra que tiver descolada do bloco. E aí sim, vou fazer um preenchimento novo para deixar tudo bem lisinho. E logo após já vou iniciar os processos de fibra. Então bora aí que amanhã tem mais. Fala galera, beleza? Segundo dia aqui então, e agora eu vou tirar esses grampos aqui fora. E vamos ver como vai ficar a estrutura dessa prancha aqui. Vamos ver se ela vai ficar bem retinha, se eu não vou ter que fazer nada. Então bora arrancar os grampos aqui, dar essa conferida e logo após já vou iniciar um processo de lixa para tirar a laminação que tiver ali descolada do bloco e iniciar um processo com microesfera de vidro para fazer um preenchimento ali junto com a resina e deixar tudo bem retinho para logo após vir com os tecidos. Então bora fazer o processo agora de remover e conferir. Bom, então tá aqui a prancha. Ao meu ver ficou tudo bem certinho. O alinhamento das bordas aqui ficaram perfeitos. A prancha não tá com nenhuma parte aqui, tipo, mais para baixo ou mais para cima. Ela tá com o fundo aqui bem certinho. Então agora que tá tudo bem nivelado, eu vou fazer um desbaste geral aqui dessas resinas que ficaram sobressalentes aqui, né? Que a resina, tipo, ela sai, né? E aí eu vou lixar isso aqui tudo. Vou ver se tem alguma parte aqui da laminação original da prancha descolada. E aí vou fazer um preenchimento novamente com microesfera e resina epóxi. Mas ficou bem legal, gostei bastante do resultado. Agora já é uma prancha novamente, já dá de pegar embaixo do braço. O peso da prancha aqui ficou bem legal, a prancha não está pesada. A galera sempre me pergunta aí qual é a lixa que eu uso para fazer o desbaste aqui, para deixar a prancha toda arriscada. E a lixa que eu uso aqui na lixadeira é a lixa 80 seca, tá? É grão 80. Então essa é a lixa que eu uso para deixar tudo bem nivelado. Então muito importante aí óculos de proteção, porque vai saltar muita poeira e alguns pedaços de resina. E também a máscara. Então bora seguir agora para o preenchimento aqui dessas partes aqui desniveladas e algumas partes que o bloco aqui tá aparente. E depois a gente espera secar e começa a fibragem. Fiz a resina aqui misturada com aerosil, a espessura que eu preciso que ela chegue é essa, ó, de não escorrer, para fazer o preenchimento ali daqueles buracos. E agora eu vou fazer a aplicação com essa espátula aqui e deixar tudo bem lisinho.
iniciar aqui o processo de lixo usando uma lixa 80 aqui na lixadeira. E depois de usar aqui a lixadeira, eu vou utilizar um taco assim com a base rígida e reta, com uma lixa 80 também, para fazer aí o nivelamento da nossa base toda aqui. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it. Já fiz o desbaste principal aqui para deixar a prancha nivelada. E como vocês puderam ver, eu coloquei umas fitas aqui e aqui, tá? Mais ou menos uns 2 palmos de distância, tá? Aqui, ó, que é o centro. 1, 2, e para cá a mesma coisa, o centro, 1, 2 palmos. Para fazer o quê? Colocar um tecido bem nessa zona. Então agora eu demarquei com as fitas para fazer o lixamento manual. Vou pegar aqui um taco, o mesmo que eu estava usando para nivelar, e vou lixar bem até a linha. Eu uso a fita para demarcar e deixar o lixamento ali bem retinho e também deixar a distância correta para fazer o lixamento e também depois já ter uma superfície bem grande para fazer a colagem do tecido. Então agora bora dar início nesse lixamento aqui dessas zonas que não foram lixadas e logo após já vamos iniciar o processo da colagem da fibra de vidro. Então bora seguir o processo de lixo aqui. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Tudo lixado então, tá tudo bem retinho. Lixei até o limite aqui da fita. Cuidei bem a borda para deixar arredondada. E agora eu vou atender a parte estética da prancha, né? Mesmo já tendo estruturado ela aqui, já deixando bem colada. Tipo, partiu os carbonos dessas bordas aqui. E um pedaço do logo saiu aqui, ó. E aqui tá preenchido com microesfera, como vocês podem ver, tá bem branco, ó. Então, como eu vou fazer o processo de fibra agora, antes disso, eu vou passar um preto aqui nessas zonas para deixar a estética da prancha melhor. Então vamos fazer aqui esse processo aqui para recuperar o logotipo e essas linhas de carbono que ela tem na borda. E logo após já vamos iniciar aqui os processos com os tecidos e a resina.
Fechou, então, eu acabei de finalizar aqui a pintura das partes aqui do logotipo e também do carbono. O resultado ficou bem legal. Ficou uma diferença de cor, porque como a resina aqui do lado está lixada e a tinta que a gente aplicou é recente, tem uma diferença na coloração. Mas quando eu resinar tudo aqui, vai tudo praticamente sumir e ficar parelho. Então agora é esperar essa tinta aqui dar uma secada. Lembrando que para utilizar tinta spray, como eu utilizei ali, tem que ter certeza que o bloco está completamente selado pela microesfera de vidro ou pelo aerosil. Então, como eu tinha essa certeza, eu apliquei tinta spray. Caso você não tenha, eu te indico a aplicar tinta PVA à base d'água. Então agora é a espera da tinta secar e logo após vamos começar a laminação com a fibra de vidro e a resina epóxi. E aí também eu vou explicar certinho aqui quais os tamanhos e quais as quantidades de tecidos que eu vou utilizar aqui. Bom, então aqui estou na minha sala de laminação e eu já fiz o corte aqui dos 3 tecidos que eu vou botar aqui. Então eu vou botar um tecido pequeno, um tecido médio e um tecido grande. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os tamanhos e por que que eu faço isso. Esse aqui é o tecido pequeno, que eu vou botar bem aqui, ó, passando mais ou menos uns 3 dedos aqui de cada lado dessa emenda, beleza? Depois eu vou colocar esse tecido médio aqui em cima. Ele é um pouquinho mais que o dobro desse aqui, tá? Que daí é para passar também 3 dedos desse tecido aqui. E aí, por fim, eu vou colocar um tecido bem grande, que daí ele vai fazer a cobertura aqui dessa fita amarela até essa outra aqui. Que daí vai passar também uns 3 a 4 dedos desse outro tecido grande aqui. Então eu vou ter uma área bem grande para fazer a colagem e ficar bem forte a prancha. E por que que eu boto 3? É porque esse tecido aqui vai ser uma amarração, né? Vai, tipo, deixar essa emenda bem forte. E aí esse outro vai vir em cima para tirar a absorção de impacto dessa zona. Aí a absorção de impacto vai mais para as pontas, tá? Vai mais para cá. E aí quando eu botar esse grande, a absorção de impacto vai mais para a ponta ainda. Então essa prancha aqui vai ficar, tipo, muito forte e praticamente impossível de quebrar de novo. Então é por isso que eu faço esses 3 cortes aqui e lamino com 3 tecidos, tanto na parte de baixo quanto aqui na parte de cima. E lembrando, todos os tecidos eu faço a dobra da borda. Então a borda aqui fica bem resistente, fica praticamente aqui com 6 tecidos de fibra de vidro. E aí muita gente me pergunta, pô Felipe, mas tu vai colocar essa quantidade toda de tecido, a prancha vai acabar ficando pesada. Cara, infelizmente a prancha com certeza não vai ficar com o peso original que ela tinha, porque ela quebrou no meio e a gente precisa fazer algo que deixa ela 100% reforçada, né? Que é o importante aqui. E também a gente vai cuidar com as quantidades de resina, a gente não vai colocar uma resina em excesso. A gente vai laminar os tecidos com uma quantidade bem ralinha de resina, uma resina bem fininha, só para molhar o tecido e deixar ele transparente. Depois a gente vai dar também um banho de resina, um hot coat, só que a gente vai fazer todos esses processos de resina com resina mais esticada, entendeu? Porque o importante aqui é fazer a colagem dos tecidos da forma correta e colocar a quantidade aqui desses 3 para deixar tudo bem resistente. Então bora agora dar seguimento aqui, eu vou fazer a mistura da resina. Eu vou usar a resina epóxi para fazer aqui esse processo, como eu estou explicando para vocês, essa prancha aqui é uma prancha de EPS, né, que é o isopor. Geralmente essas pranchas vai ter alguma informação assim dizendo que a prancha é EPS, então você tem que dar uma procurada. Agora eu vou fazer a mistura aqui da resina epóxi e muita gente aí pede para mostrar como que eu faço isso. E é extremamente simples. Eu tenho aqui nesse galão maior aqui a resina epóxi e aqui nesse galão menor o endurecedor epóxi. Como que funciona? Eu vou colocar aqui em torno de 100 gramas de resina epóxi e aí a quantidade de endurecedor vai ser a metade, que eu sempre falo, é 50%. E aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar 50 gramas de endurecedor. Depois é só misturar bem mesmo, tem que ficar tudo bem homogêneo. E aí depois é só fazer a aplicação na prancha, é super simples mesmo. Eu vou mostrar aqui, mas vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Já coloquei a resina e agora eu vou colocar o endurecedor. E logo após já vou iniciar aqui a mistura. E agora é só fazer a mistura e deixar tudo bem homogêneo.
Ó, esse foi o resultado. Estiquei bem a resina, tá? Eu usei aqui 150 gramas ao total de resina. E aqui em tecido deve ter mais ou menos aí umas 80 gramas em peso. Então depois eu vou fazer um cálculo total ali para mostrar quanto ficou o peso final aqui utilizado de material. E aí, ó, aqui onde está a fita, eu cuidei para não passar tanta resina. Por quê? Porque quando estiver seco depois, eu vou puxar o tecido aqui para cima, vou passar um estilete e aí vou cortar. E aí o tecido fica bem retinho e me facilita na lixa. Tá? Então esse foi o resultado final. E aqui por baixo, ó, ficou bem colado. Cuidem bem as bolhas, não deixem bolhas, tá? Ficou bem legal, bem nivelada. E essa prancha aqui vai ficar muito legal quando ficar pronta. Bom, então, laminação feita, ficou muito legal. Eu acho que deu para ver com bastante detalhe, apesar da distância que a câmera ficou da prancha, mas deu para ver ali exatamente cada processo que eu fiz para fazer a colagem de cada tecido, a atenção que eu dei ali para fazer a dobra das bordas, né, do free lap, que é aquele tecido que fica para baixo ali da prancha e faz a colagem lá para a parte de cima dela. Ficou muito legal, vou mostrar o resultado aqui. E aí é só repetir o processo agora na parte de cima. Tem duas opções. Eu posso esperar essa resina aqui chegar num processo de gel, que é uma semi-secagem. Aí o que eu faço? Eu viro, cuidando para não encostar no cavalete, e já faço esse processo igualzinho na parte de cima dela. Ou então, eu espero a secagem total, de 24 a 36 horas mais ou menos, a resina epóxi. E aí eu faço um lixamento na parte de cima, faço um lixamento aqui na parte de baixo, onde o tecido vai dobrar, e aí sim faço outra laminação na parte do deck da prancha. Mas eu aqui vou optar por esperar o gel time, que é o processo da resina, tipo, já tá quase secando, tu bota o dedo assim, tipo, tu encosta o dedo nela e ela vai ficar meio que pegando. E aí eu sei que o outro tecido vai dar uma boa ancoragem ali. E logo após essa secagem aqui eu vou efetuar o lixamento das bordas aqui do tecido que não estão coladas na prancha. E aí vou fazer um hot coat ou um gloss final, dependendo de como ficar o resultado da minha lixa aqui. Eu vou laminar o outro lado, mas eu não vou mostrar no vídeo aqui porque é a mesma coisa. E depois já vamos seguir para a lixa e fazer a aplicação de um hot coat ou o banho final. Vamos ver como vai ficar o resultado. Vamos para o terceiro e último dia da saga da nossa prancha de surf quebrada no meio. Já posicionei ela aqui para os próximos processos de resina, tinta e acabamento com verniz. Vou iniciar aqui o primeiro processo, que vai ser o gloss final, que eu vou dar nela aqui, é um banho de resina. E nossa prancha aqui é uma prancha de bloco EPS, então o correto aqui é usar resina epóxi para fazer todos os processos. Eu já tenho uma experiência um pouco maior aqui com as pranchas e geralmente eu acabo as minhas pranchas com resina poliéster, tá? Que é como a maioria das fábricas hoje em dia acaba as pranchas epóxi. Eles laminam as pranchas com resina epóxi, fazem o banho de resina com resina epóxi e o gloss final eles fazem com resina poliéster. Então tem que ser assim, ó, muito cuidadoso. E se você não tem experiência e não tem certeza que a prancha está bem selada, que não tem nenhum poro aberto nessas zonas aqui onde você consertou, não coloque resina poliéster, coloque resina epóxi, inclusive no acabamento final. Eu vou fazer com a poliéster aqui porque acelera os meus processos e eu tenho certeza que a minha prancha está bem selada para receber esse banho de resina. Então bora fazer a preparação e nunca se esqueça que a resina poliéster tem que ser misturada com o parafinado, que nada mais é monômero de estireno com parafina de vela, sabe? Para a vela, aquela velinha que tu acende em casa de 7 dias, a vela normal, parafina pura no caso. Então você faz essa mistura, prepara o seu parafinado, mistura na resina, geralmente fica assim, ó, quando tá parado, ó, o parafinado sobe, ele tá aqui, ó, bem em cima, e aqui é a resina poliéster. Então é só misturar aqui tudo isso aqui, que essa resina aqui já fica homogênea e pronta para ser utilizada. Então bora agora fazer a mistura aqui da resina no pote e aplicar o primeiro banho.
Banho de resina aplicado, ficou bem legal o resultado aqui, ficou bem nivelado aparentemente. E como vocês puderam ver aqui, ela tem uma mancha bem grande aqui na emenda, né? Até por conta desse quadrado aqui que soltou e eu tive que recolocar ele. Então por conta disso, eu vou refazer a pintura aqui para deixar a estética dessa prancha perfeita. Até o momento aqui já foi feito a união da prancha, a parte da fibra e o nivelamento dela também. E agora o banho final. E agora o próximo processo vai ser lixa e preparação para aplicar a tinta e o verniz. Então, bora agora esperar secar, remover as fitas, repetir o mesmo processo na parte de cima da prancha e dar seguimento nos próximos processos. Então, bora pegar aqui nossa prancha. Ela ficou bem legal, já está seco aqui o banho de resina que eu apliquei nela. E agora eu vou botar ela no cavalete e fazer os processos de lixa. Eu vou utilizar essa lixa aqui 120 na lixadeira roto-orbital e vou iniciar o lixamento aqui da nossa prancha para nivelar todas as partes que tiverem alguma resina sobressalente e logo após já vou passar para os processos de lixa d'água. Então bora iniciar aqui com a lixadeira roto-orbital. Bom, então eu já lixei aqui a prancha todinha com a lixa seca 120 e agora eu vou lixar aqui com a lixa 320 d'água. Só que agora eu vou lixar da rabeta até o bico, eu não vou lixar só a zona aqui do concerto, porque logo após eu vou secar ela e já vou isolar para fazer a pintura do branco e depois reinvernizar ela com verniz fosco e deixar ela como ela era originalmente. Então bora iniciar o processo da lixa d'água. Fala pessoal, tô aqui no dia seguinte. Ontem eu dei uma lavada geral ali na prancha para tirar tudo que é pó que tinha nela. E agora eu vou levar ela lá numa casa de tinta que tem aqui na minha cidade e vou pedir para eles fazerem um branco o mais próximo possível aqui da cor original do bloco. E aí eu vou dar uma esfumaçada ali na parte onde eu fiz aquele conserto todo, vou reinvernizar e vamos finalizar essa prancha. Bom, já fiz aqui a compra da tinta, a cor ficou bem aproximada até do que eu esperava que ficasse. E agora eu tô voltando lá para a fábrica e eu vou fazer os processos seguintes agora, que vai ser o isolamento ali da prancha, fazer uma limpeza bem legal dela, isolar algumas marcas, isolar o carbono, isolar o deck ali, que eu não vou tirar o deck fora, e vamos esfumaçar a tinta branca e depois acabar ela com um vernizinho fosco. Eu já tô de volta aqui com a prancha aqui na fábrica e agora que ela tá no cavalete eu vou fazer o isolamento aqui de todas as áreas dela, onde tem logotipo, carbono, a parte do deck, algumas logomarcas, tem aqui as especificações das medidas e logo após
que eu fizer esse isolamento, já vou iniciar aqui a pintura com a tinta branca poliéster automotiva. Esse é o tipo de tinta que eu uso aqui. E não se esqueçam, para pintar a prancha do jeito que eu vou pintar aqui, tem que lixar a prancha inteira com uma lixa d'água, de preferência 400 ou 600 d'água. E deixar a prancha bem fosca, assim como ficou a minha aqui, ó. Tá? Que daí a prancha vai ter uma boa aderência para que a tinta fique bem grudada ali e não fique descascando com o tempo. Então agora, bora isolar esses logos e os carbonos e logo após já iniciar a pintura. Bom, já tô com a prancha aqui no cavalete agora de pintura, eu vou fazer uma limpeza geral nela agora aqui, vou passar um papel com um pouco de thinner aqui para tirar qualquer resíduo de pó e vamos começar aqui a aplicação da tinta branca com a pistola. Galera, já pintei a prancha aqui então na parte de baixo aqui dela, ficou bem legal, ficou bem uniforme ó, a pintura. Como vocês puderam ver ali, eu dou uma esfumaçada depois de fazer aquela pintura mais localizada ali. Então o primeiro passo é marcar bem com a tinta a parte que tá com a resina ali, que fica da cor diferente. E depois esperar dar uma secada ali em torno de uns 5 minutos mais ou menos. E aí dar uma esfumaçada geral ali pela parte de baixo, que ela vai dar esse resultado aí ó. E depois a emenda praticamente some, dá pra ver que ela fica um pouco mais clara aqui. Mas não adianta, a prancha quebrou no meio, a gente tá fazendo um mascaramento aqui para não aparecer tanta coisa na prancha. Agora é esperar essa tinta secar legal, vou fazer a pintura do outro lado e depois já vou vir com a aplicação do verniz fosco. Então a pintura aqui tá pronta e agora eu vou esperar em torno de uma hora e meia e vou fazer um lixamento ali com uma lixa 1500 só para tirar os relevos ali, onde a parte que tá pintada e a parte que não tem tinta, tipo onde eu isolei os carbonos, os logotipos, para tirar aquele bumpzinho ali que tem de tinta que tá sobressalente. Então eu vou passar uma lixinha d'água ali bem fininha, depois eu dou uma secada legal na prancha e aí invernizo ela toda. E aí eu só vou isolar o deck, que é a única coisa que eu não vou remover da prancha. Então bora esperar esse tempo aí, fazer o lixamento e dar play.
Fala galera, último dia então aqui, agora vamos fazer a finalização da nossa prancha. Ontem eu fiz os banhos de verniz e agora já esperei a secagem total dele aqui. E agora eu vou fazer o lixamento com uma lixa 1200 d'água para tirar tipo essa poeirinha que fica aqui em cima. E depois vou finalizar utilizando essa espuma aqui ó, que eu boto na lixadeira, chamada de Scotch-Brite. Essa aqui já tá gasta, mas tipo, vai dar o acabamento que eu preciso, que é fosco. Então bora fazer agora o lixamento d'água e logo após finalizar a nossa prancha de uma vez por todas com a Scotch. Finalizamos a nossa prancha, finalmente, depois de muito trabalho, está aqui o resultado final. Ficou muito legal essa prancha. Com certeza, pranchas quebradas no meio são os reparos mais desafiadores que a gente enfrenta por aqui. Mas, com certeza, todo o trabalho vale muito a pena quando a gente vê esse tipo de resultado aqui. A prancha ficou bem nivelada, não tem nenhum desnível na prancha, ficou bem retinha. A pintura aqui deu uma simulada legal aqui na originalidade da prancha. Então acredito que essa prancha vai ter uma boa durabilidade agora, ela ficou bem resistente, a gente utilizou 3 camadas de fibra de cada lado da prancha. E agora é só botar no mar e usar, porque com certeza essa prancha aqui tem muitos anos de surf pela frente ainda. Então finalizamos a nossa prancha, ficou bem legal o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário aqui dizendo o que você achou dessa restauração aqui dessa prancha quebrada no meio. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o like para esse vídeo chegar a novas pessoas. E para quem me pede dicas aí de como fazer consertos, como preparar resina, quais lixas você deve utilizar, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição um e-book extremamente explicativo com todos os processos. Então é só clicar ali e adquirir o seu. E para quem ficou curioso aí para saber quais materiais foram usados e quais as quantidades eu utilizei, eu vou deixar aqui na descrição aqui certinho cada tipo de material que eu usei e o peso final que a nossa prancha ficou aqui com o material que foi adicionado nela. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado todas as tuas dúvidas, caso você nunca tenha visto como se faz esse tipo de conserto. E tamo junto. Aqui quem fala é Felipe e até a próxima.